boa tarde. Boa noite. Estamos aqui para mais uma aula da nossa revista. Viva para agradar a Deus. Hoje, Revista 6. Isso. Hoje a gente está na lição 8. 8. Desafios. Desafios. A gente vai começar orando, porque desafios nessa vida é o que a gente mais tem, né? Então vamos, antes de mexer na revista, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos colocar diante do Senhor esse momento que a gente vai olhar para a Tua Palavra e ver a vida de pessoas que também viveram desafios, mas que fizeram boas escolhas e que tiveram uma vida que agrada realmente ao Senhor. Que eles nos inspirem e nos ajudem a que a gente, nos nossos desafios, a gente seja igual a essas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje nós vamos ver um bom exemplo de uma pessoa que teve um comportamento certo, que ele procedeu de uma maneira que agrada a Deus e que fica até hoje como um exemplo pra gente. O nosso mistério de hoje tá aqui, ó. O que devo fazer na escola além de estudar? Para que a gente vai na escola? Para a gente poder aprender. O quê? Tipo, aprender continha de matemática, história, geografia. Não é? Artes, espanhol, inglês, espanhol. Isso, muito bem. Mas será que é só para isso que a gente vai? Não. A gente vai, tem outros motivos. E tem um motivo especial da gente ir para a escola. É uma coisa muito importante que a gente tem que fazer na escola, além de estudar, além de respeitar o professor, tratar bem os coleguinhas, comer o lanche todinho saudável, sem comer besteira. Eu sei o que é. O quê? Falar de Jesus. Então, mais do que falar de Jesus, a gente vai ver a vida de uma pessoa que tá lá no livro de Daniel, que é sobre Daniel. Muito bem. Aqui, ó. Então, a primeira... Você vai escrever aqui. Isso. A primeira parte que a gente vai ler junto de Daniel, a gente vai fazer 3 leituras hoje. A primeira é aqui, ó. Daniel 1, de 1 a 4. Quem é que vai ler? Noah. Tá. Lê aí o Daniel. Daniel, de 1 a 4? 1, de 1 até o 4. No 3º ano do reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seus deuses. Qual é a primeira coisa que aparece muito interessante? Quem que permitiu que Nabucodonosor guerreasse e vencesse Israel? Deus. Deus estava então atuando para que o inimigo de Israel vencesse Israel? É isso mesmo. Porque se você pensar, se você lembrar dos profetas antes de Daniel, eles falavam, ou vocês tomam rumo na vida, ou vocês tomam vergonha na cara e começam a fazer as coisas certas, ou eu vou vir com a varinha e dar uns tapas na bunda. Quando é criança, toma uns tapas na bunda. Quando é a nação de Israel, iria acontecer a mesma coisa que aconteceu no livro de Juízes. Cada vez que eles se afastavam de Deus, vinha um povo inimigo e subjugava eles, cobrava impostos e matava e fazia desgraça. E os profetas falaram essa mesma coisa pro pessoal de Jerusalém. E aí eles continuaram fazendo tudo errado. E aí então Deus mandou Nabucodonosor lá da Babilônia. Ele veio e levou cativo um monte de gente lá para Babilônia. E ele venceu essa guerra. Olha só. Deixa eu terminar. Deus usa. Ai, não. Falta 2 capítulos.
Não, que 2 Não, capítulos? falta 2. Não, é só até o 4. E eu parei no 3. Calma. E aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar, olhando a vida de Daniel, Deus controla todas as coisas, inclusive os nossos inimigos, os nossos adversários e as coisas ruins que acontecem com a gente. Então, será que Deus está no controle ou não está no controle dessa pandemia que a gente... Está no controle de tudo. Mas você não esperou eu falar. Deus está ou não está no controle dessa pandemia e dessa coisa chata do Está no coronavírus? controle de tudo. Tem que esperar falar. Então vai lá, continua. O rei ordenou que apenas o chefe de seus oficiais trouxesse ao palácio algum dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes, saudáveis e boas aparências que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir ao palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a leitura da Babilônia. Literatura da Babilônia. Ah, olha só, nós temos aqui algumas outras informações importantes sobre esse começo. Ai, para um pouquinho. Mais algumas coisas importantes sobre esse primeiro texto da nossa aula de hoje. E aí eu quero perguntar uma coisa para vocês. Se vocês tivessem que mudar de país, sair de todos os seus, da sua escola, dos seus amigos, da sua casa, será que você ia gostar? Não. E Só se fosse pra ir para os Estados Unidos, que eu ia na Disney. Mas você acha que você ia entender as pessoas conversando na Disney? Como é que você ia entender as pessoas lá? Não sei. Então, e numa outra língua que você não conhece? E um povo que tem um costume diferente? Lembra que quando a gente estava no Canadá, que era tudo diferente da nossa vida normal? Nossa rotina normal? Esses rapazes tiveram essa mesma situação. Eles foram para um outro país, foram tirados da sua terra, dos seus amigos, dos seus parentes. E uma coisa muito interessante é que o rei, ele falou o seguinte: já que eu conquistei esse povo, eu vou pegar o melhor desse povo. Eu vou pegar os meninos mais bonitos, mais bem alimentados, que são inteligentes, que vão na escola e tiram nota boa. E aí eles foram para trabalhar pro rei, porque o rei não queria alguém feio, mulambento, que não soubesse falar, que não soubesse da vida, que não soubesse nada. Ele queria pessoas inteligentes, que pudessem ajudar ele, que pudessem trabalhar e tornar maior ainda o Império Babilônico. Então, o que ele pegou? As pessoas, os filhos da nobreza e a família real, e falou o seguinte: eu vou pegar esse povo e eu vou mudar a vida deles. Eu vou ensinar a eles a cultura babilônica, a literatura babilônica, a língua babilônica e toda essa habilidade, essa capacidade que eles têm, porque eles são pessoas inteligentes, porque eles são pessoas hábeis, porque eles são tudo de bom. Eu vou pegar isso tudo de bom que eles faziam lá em Jerusalém, Israel, e eu vou trazer eles para fazerem tudo de bom no meu reino. Surgiu uma dúvida. Isso. Não é da história. Não, então se nada da história, depois a gente conversa. É de Jesus. Agora vamos para de Jesus. Não, mas calma, daqui a pouco a gente... Vamos agora O que é? para Manuela. É que assim, eu quero perguntar como que Davi era rei e Jesus é da família de Davi e ele não foi rei, Jesus, nem príncipe. Ele não foi rei? Não. Como que ele foi aclamado quando ele chegou lá em... Não, por que ele não veio de um palácio? Porque
se Maria é da família de Davi, ela devia José. ser de José. José era da família de Davi. José é da família de Davi, ele devia ser rei. Sim, mas nem todo mundo dessa tribo era rei. A promessa de Deus para Davi é que o descendente dele reinaria no trono eternamente. Essa é a promessa lá para Davi. O seu descendente vai reinar no trono de Israel e ele vai reinar eternamente. Inclusive, essa é uma frase que se repete no livro de Daniel, é linda, e fala que o Senhor Deus é o rei, cujo trono vai durar eternamente. E ele está falando de Jesus. Em comparação com Nabucodonosor, que era muito poderoso, que foi lá, arrepiou e destruiu Israel e Jerusalém. Em contraste com Jesus, o reino de Nabucodonosor não é nada. E é isso que Daniel também está falando. Muito bem! Vamos Está para falando justamente desse reinado de Jesus. O reinado de Eureka. Jesus, o reinado do reino de Deus, o que ele veio instaurar, é uma pergunta muito boa, mas é um pouco mais complicado. Por quê? Jesus é o nosso rei hoje. Ele não reina na nossa vida? Ele não é o nosso rei? A gente não se preocupa com as coisas do reino de Deus? Sim. Então o reino, ele já está entre nós. Ele já é o rei da nossa vida. Nós somos súditos desse reinado, mas ele ainda não chegou o momento em que ele vai voltar e vai sentar no trono, vai ter o cetro de ferro, a coroa na cabeça e a gente vai ajudar ele e sermos essas pessoas que trabalham para esse reino. Então ele cumpriu metade, um pouco desse começo de reino quando ele veio, mas ele vai estar dando uma pausinha e as coisas estão acontecendo com a igreja e um dia ele vai voltar e ser rei de verdade lá na cidade de Jerusalém e a gente vai ser lá as pessoas que vão ajudar ele lá. Jerusalém ainda existe? Claro que existe. Tá linda, maravilhosa lá. Cidade E de ouro. agora? No final do dia, no pôr do sol, bate naquelas pedras e elas Mas é parecem de ouro mesmo? Não, é porque as pedras, quando bate o sol no final do dia, faz um reflexo dourado. E toda a cidade, especialmente a parte mais antiga, é construída com essa pedra calcário. Uma pedra branca de calcário, que quando bate o sol, ela reflete assim e fica um tom dourado. É linda. Muito bem, voltando aqui para Daniel e voltando para a Babilônia. Vamos ver então. Esses jovens foram tirados do seu país, da sua língua, da sua cultura, e agora eles tinham que aprender. Esse era o objetivo desse rei. Ele queria fazer com que eles se esquecessem de quem eles são de verdade, da cultura deles, da religião deles, e se tornassem agora babilônicos, porque ele queria pegar toda a capacidade e a inteligência dessas pessoas nobres e inteligentes, para que eles trabalhassem para o rei. Mas aí ele não contavam com a astúcia de Daniel e de seus amigos. Vamos ver o que aconteceu. Bom, a gente precisa lembrar nesse momento que isso não é uma coisa legal, né? Quando você vai para um lugar que você não conhece, que não é lá o seu lugar que você está acostumado, é uma coisa meio estranha, você se sente meio assim acuado, meio estranho, meio o quê? Meio alienígena. Meio alienígena. E o que ele queria é, com essa fragilidade, com esse medo, com essa insegurança de você estar num lugar que não é o seu lugar, ele queria pegar essa situação e falar: agora vocês não vão ser mais israelitas ou hebreus, e vocês vão se tornar babilônicos, e toda a sua vida agora me pertence, e o fruto do seu trabalho é para deixar ao reinado de Nabucodonosor mais poderoso, mais tudo. Mas ele não contava com a astúcia de Daniel e seus amigos. E aí, então, a gente chega no próximo texto da nossa... Não, ainda não. Do próximo texto da nossa aula. Eu quero fazer a Eureka. Agora é uma parte muito importante. Que Lê eu lá. vou ler. Daniel, você vai ler? É. De 5 a 8. Eu queria ler. Tá bom, deixa ela ler, depois você lê mais outro. De 5 até 8. Vai lá. Tá. O rei
O rei determinou que recebessem de suas provinham os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei Daniel. Rei Daniel? Servir o rei, ponto. Daniel, Ananias, Misael, e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Eu posso falar uma... Posso dar um Daniel spoiler? passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Abednego. Você pensa que é só a gente que tem nome estranho, né? Daniel, Abednego. porém, decidiu não se contaminar com comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esse alimento, a fim de não se contaminar. Olha só que coisa interessante e muito importante. Chegou nesse momento, o rei pensou assim: eles são muitos judeus, eles têm uma religião própria, eles têm nomes próprios, mas eu vou quebrar tudo isso, eu vou destruir tudo isso. E essa pessoa linda e maravilhosa que serve a Deus, eu vou destruir e vou criar uma nova pessoa. Então ele trocou o nome hebreu que esses rapazes tinham por nomes babilônicos, que tinham a ver com o nome dos deuses deles. Então Daniel, que tem alguma coisa que ver com do Senhor, eu esqueci. Eu vou dizer, o nome calma. dele é... Aqui, Beltesazar. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar. Daniel, que tinha referência ao Deus de Israel, nosso Deus, porque o El quer dizer Deus, ele passou a ter um nome entre os babilônicos, um nome que se referia ao Deus babilônico. E aí, ele está querendo mudar a identidade desses rapazes. Eles não serviriam mais ao Deus de Israel, mas eles serviriam ao Deus da Babilônia. Eles não comeriam mais as comidas de Israel, comeriam as comidas da Babilônia. Eles... Eu quero comer comida diferente. Não, mas isso tem ele tem uma intenção, o rei. É mudar a identidade deles, fazer com que eles esqueçam que eles são hebreus e que eles agora eram babilônicos. Na comida, no nome, nos costumes, na literatura, naquilo que eles liam. Provavelmente eles não poderiam mais ler aquilo que eles já liam antes, a lei de Moisés. Nossa, não podia terminar o livro. Agora eles estavam num outro país. E eles tinham que conhecer agora sobre os deuses babilônicos, sobre a história babilônica, sobre a cultura babilônica. Então eles chegaram lá, eles já tinham 16 anos? Eles já eram grandinhos. E eles foram pro primeiro ano.
Não tem primeiro ano, segundo ano. Na verdade, praticamente as únicas pessoas que eram estudadas, que iam para a escola, eram a nobreza, as pessoas mais ricas. O povo em geral ia, os meninos, mas não é assim, a educação não era universalizada, entre aspas. Mas, como sempre na história da humanidade, quem tinha mais dinheiro tinha mais educação. E por isso eles foram escolhidos pelo rei, porque eles eram mais capazes. Pois bem, olha só o que Daniel decidiu. O que ele decidiu? Não sei. Ele não ia comer a comida dos babilônicos. Por quê? Porque ele ia ser infectado. Infectado com o quê? Com coronavírus? Não! Com o quê? Ele ia esquecer que é um hebreu e virar. Você lembra? Talvez vocês não saibam, mas eu vou falar pra vocês. Lá na lei de Moisés, tem bastantes detalhes, muitos detalhes, sobre como deveria ser a comida, como eles deveriam preparar a comida ao povo de Deus. Tem comidas que eles não podiam comer, como camarão, lagosta. Eles não poderiam fazer, por exemplo, estrogonofe, que é misturar o leite da mãe com a carne do próprio animal. O leite e a carne do próprio animal, eles não podem. Eles, por exemplo, não comem até hoje, os mais ortodoxos, hambúrguer com queijo. Porque queijo vem do quê? Do boi. Não é do boi, é da vaca. É o leite da vaca. Preta. E aí, você que pegou a carne do boi para fazer o hambúrguer, não pode misturar o leite com o animal. Isso não é hambúrguer de verdade. Então, mas eles têm todas umas normas de comida, de alimentação. Eles têm a maneira correta, a maneira santificada e purificada de matar os animais, de criar os animais. Tem animais que eles podem comer, tem animais que eles não podem comer. E Daniel sabia disso. Hoje não, desde sempre, esse tipo de alimentação se chama kosher. A alimentação limpa, sagrada, bonitinha, que segue os rituais. Então os judeus até hoje, eles só comem comida, os mais ortodoxos, só comem comida kosher. Ortodoxo. São pessoas que seguem muito, muito, muito a lei. Tem pessoas que comem, tem judeus que comem hambúrguer com queijo. Tem judeus que não comem hambúrguer com queijo até os dias de hoje. E se você for nos bairros judeus, nas lojas judeus, né, que eles costumam cobrar, mas assim, as comidas são kosher. Então elas seguem esse ritual, todos os procedimentos. Então fazer assim, eu vou levar queijo de casa, vou comprar um hambúrguer lá, vou voltar pra casa e botar queijo. Eles não fizeram isso. Eles sabendo da lei do Senhor, sabendo dos procedimentos, sabendo que aquela comida que o rei comia não seguiam os procedimentos da lei, ele falou o seguinte: eu não posso abrir mão da minha fé. A fé verdadeira, no Deus verdadeiro, diz que eu não posso comer isso e isso, que eu não posso comer a comida assim, assim, assim. Então eu vou comer aquilo que é kosher, aquilo que é santo, aquilo que é santificado, aquilo que é separado, aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Então ele conversou com o chefe lá e falou: eu não quero me contaminar, eu não quero abrir mão daquelas verdades de Deus que guiam a minha vida. Sabe o que acontece também lá na sua escola? Por exemplo, vai ter gente que vai falar assim: ai, quem é a namoradinha do Noah? Quem é a namoradinha da Manuela? Porque todo mundo tem, porque todo mundo faz. Aquelas meninas que vêm com decote aqui, assim, mostrando todas as coisas, com o shortinho curto do tchan, com roupa de piriguete, falando palavrão. Aquelas pessoas que só se importam com a beleza e não se importam com o que tem no coração, na cabeça. Aquelas pessoas que querem ser só bonitas e lindas e maravilhosas e não se preocupam em ser inteligentes e conhecer e ler a Bíblia e saber o que Deus pensa. Aquelas pessoas que colam na prova e mente, porque se você não sabe, você não pode colocar lá a resposta do seu coleguinha que estudou. Isso é mentira, né? Mas eu nunca colei.
Ótimo. Às vezes Mas eu essas nunca são colei, situações que são semelhantes à situação de Daniel. Eu nunca colei, mas eu chutei. Chutar pode, porque é o que tá na Eu sua também. cabeça. Você acha que aquilo tá certo. Tipo assim, eu tinha estudado, só que eu não tinha lembrado a resposta. Aí eu chutei. Chutar é uma coisa. Agora Teve você uma vez pegar, que eu chutei toda assim, a prova. Tipo, chutar, eu pedir a chutei, resposta do tirei seu coleguinha. 9,5. Ok. Mas eu tô lembrando de situações que são semelhantes à de Daniel, entendeu? E que a gente tem que parar e pensar o seguinte: será que eu vou fazer como todo mundo? Ou eu vou me lembrar das orientações que Deus tem pra mim e pra você? Falar palavrão não é bonito, não agrada a Deus. Mentir na prova e colar não agrada a Deus. Você maltratar o seu coleguinha, você falar, não quero brincar com você, porque você é feio, porque você... aquelas picuinhas que tem. Isso não agrada a Deus. Ele quer que a gente trate as pessoas com amor, com cuidado, Aqui com dá consideração. pra parecer que eu tenho a mesma cor que ele, mas é meio chocolate, então pode comer ele. Aí, essa é a situação de Daniel. O que que Daniel fez, Manuela? Daniel não queria comer a comida, Por quê? porque ele não queria se contaminar. Ele não queria ir contra a lei de Deus que ele já tinha guardado no coração. É por isso que a gente precisa ler a Bíblia para ter no coração a palavra de não Deus. é meu coração E é aqui. lembrar, nas horas que as coisas estão acontecendo, a gente parar e pensar, será que isso agrada a Deus? Será que isso não agrada a Deus? E aí a gente tem que pensar como Daniel, mas olha a situação, porque depois de 3 anos, ele tinha que se apresentar para o rei. Porque ele falou o seguinte, essas pessoas que eu estou preparando no final desses 3 anos, elas precisam estar lindas e maravilhosas, super babilônicas, super bem cuidadas, Porque senão porque vou eles morrer. vão servir ao meu reino. Porque E senão então- eles vão morrer. Vão ser Exatamente. queimados numa fogueira. Ele chegou então, Eu Daniel, vou ser cortado para a cabeça. ele chegou para o chefe de cozinha lá do rei e falou: "O Aspenaz, eu não quero comer essa comida, tá bom? Eu quero só comer legumes e água. Não vou comer nem a comida do rei, nem o vinho do rei. Eu quero comer legumes e água." E aí Aspenaz falou o quê? Meu Deus! A gente vai ver agora. É essa terceira parte aqui, ó, Daniel 1, de 8 Eu a vou ler. 20. É bem longo, deixa eu ler, porque senão, ó, já tá... Eu já coisa li o longa. Note Tá ali, muito agora é longo. vez também. Professor, né? Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, apenas disse, que é o nome desse oficial: "Tenho medo do meu senhor o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça." Daniel falou assim: "Vamos fazer um trato? Faça uma experiência conosco durante 10 dias. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei e depois decida de acordo com o que você vir." O assistente concordou com a situação e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e mais bem nutridos do que os outros rapazes que comiam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhe dava os legumes ao invés da comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes a aptidão incomum para entender os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel ainda mais concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento, aqueles 3 anos, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor e o rei conversou com eles, e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Assim passaram a servir ao rei, e sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria,
discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes do que todos os magos e os encantadores do seu reino. E aí, então, Daniel continuou no palácio até o primeiro ano do rei Ciro. Isso quer dizer que ele continuou servindo a Deus durante todo o reinado de Nabucodonosor. E tudo aquilo que Deus deu para ele continuou abençoando e trabalhando para o rei Nabucodonosor. Mas qual é a coisa interessante que você vê nisso aí? Que ele era 10 vezes, eles eram 10 vezes mais inteligentes, mais saudáveis, mais bonitos Do que o rei. do que os outras pessoas. Por quê? Porque eles só comiam verdura e água e também Não, Eles- porque Deus deu inteligência pra eles. Deixa eu acabar de falar. Fala. Tá bom, fala. Vai, Manu. Vocês são chatos, hein? Eu só dei minha opinião. Eu perguntei pra você por que você não falou. Cabeça. Eu não tinha pensado ainda. Ah, muito bem. Então pensa. Vamos fazer que nem os amigos de Daniel. Vamos pensar. Eu já pensei. O que eu eles falei tinham de diferente? Que eles eram mais inteligentes. que eles eram mais inteligentes, mais saudáveis, mais bonitos. Mais tudo. Porque Deus deu pra eles. Exatamente. Olha que coisa linda. Daniel decidiu, não vou me contaminar, não vou ser que igual todo mundo. Eu vou continuar sendo Daniel, o hebreu que serve ao Deus vivo. Ele. E quando ele decidiu isso, não vou me contaminar, vou continuar sendo quem eu sou realmente, servindo ao Deus que é o meu Deus de verdade, o único Deus, inclusive, né? Deus fez o quê? Deu inteligência. Abençoou. Abençoou. Deu inteligência. Abençoou, Jesus, abençoou. Abençoou Daniel, Ananias, Sadraque e Mesaque. Isso. Eu já misturei os nomes. Tá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mesaque. Deus abençoou eles. Abençoou, Jesus. Olha só como é bonito. Deus honrou a fidelidade dele. Ele tomou uma decisão sábia. E Deus fez o quê? Ajudou ele. E eles se tornaram cada vez melhores e mais úteis. Então vamos pensar. O que você acha que vai acontecer o dia que você decidir ser fiel a Jesus sem se importar? Fiel a Jesus. Então, mas tem momentos em que a gente fica parado e pensa assim, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço? Será que isso é bom, será que não é bom? Todas as pessoas fazem, será que eu quero fazer também? Todo mundo vai, todo mundo faz, todo mundo fala. Nessas horas a gente tem que se lembrar. Tipo assim, ó, tem assim. A mãe fala, mãe, posso ir? A filha fala, mãe, posso ir lá pra falar com as minhas amigas? Ela falou, não, você não é todo mundo pra ir também. Aí depois a mãe sai e ela falou, mãe, onde você vai? Ela falou, eu vou no mercado, porque todo mundo tá indo. Aí olha que a filha fala, você não é todo mundo. E a mãe, Mas eu vou no mercado quando tem comida pra você comer, quando precisa comprar comida. Muito bem, então qual foi o desafio? gente, não fez eureka. Calma, Eureka, é agora. A pergunta foi... Peraí. A pergunta, olha, foi essa aqui. O que devo fazer na escola, além de estudar? E essa agora, além de estudar, Devo decidir amar a Deus. Não dá pra ver. Aqui, ó, no coração. Seu coração. Ser fiel a Deus e agradar a Ele. Então, Não dá pra ver, tá? Claro Tudo que ao dá. contrário. Ó, pausa aí um pouco. Pra você poder fazer. isso é o que você vai escrever na Eureka. Então, Daniel, a gente precisa... Bota só a Eureka. O outro eles já copiaram. Talvez não. O que Daniel fez? Ele decidiu ser fiel a Deus. E Deus abençoou e ajudou eles.
E Deus vai ajudar e abençoar a gente também quando a gente decidir ser fiel em todas as coisas ao nosso Deus e não se misturar e não fazer como todo mundo faz, mas Porque lembrar da você palavra aí, de Deus. eu tô dizendo você aí. Você, não é todo mundo. Não, você não é todo mundo. Mas quem que é você? Não é e nunca vai ser. Você é você. Você é Noah, você é Arit, você é Manuela. Mas o que isso Você quer é dizer? mamãe. O que isso quer dizer? Que você não tem que fazer as coisas que as pessoas fazem. Você pode fazer as coisas que você faz. E o que você tem que fazer como Noah, como a pessoa que você é? Falar de Deus e ouvir de Deus. Brincar, de Deus. comer e dormir e assistir. Você tem que levar em consideração aquilo que o seu Deus, que Deus quer para sua vida, porque Ele é a pessoa mais importante Sua da e nossa você aqui, vida. ó. Tá vendo aqui? Você, Tá essa bom, tá pessoa bom. aqui. Tá bom? Beijo. Tchau! Faz a sua lição.